Boa tarde, bom dia. Graças a Deus não precisou. Olá, gente! Graças a Deus já estamos no ar! Eu estava aqui brincando com o Rodolfo Pamplona, que hoje é aniversário do filho dele, faz 15 anos. Aí eu ia dizer, graças a Deus, ele não puxou o pai, mas aí entramos no ar. Então fica aí a brincadeira com o Rodolfo. Muito bom dia para quem está assistindo ao vivo. Muito boa tarde, muita boa noite, muita boa madrugada para quem vai assistir de novo. Estamos aqui de volta em tempos de pandemia, em tempos ainda de isolamento social, para continuarmos falando dessas medidas trabalhistas e dos impactos dessas medidas trabalhistas na vida das pessoas, em especial das empresas e dos trabalhadores. Bom, todo mundo sabe que a medida provisória 936 foi editada com a possibilidade de socorrer a empresas e empregados. Um grande objetivo da MP 936 era evitar o desemprego em massa. Por isso, permitiu a redução de salário e jornada, por um período não superior a 90 dias, e permitiu a suspensão do contrato de trabalho por período não superior a 60 dias. Houve uma confusão muito grande, porque a medida provisória trouxe a possibilidade, mediante simples acordo individual escrito, haver a possibilidade de haver a suspensão do contrato ou a diminuição da jornada / salário. Esse assunto chegou ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, a DIN 6363, salvo engano, definiu que podia sim ser feito mediante simples acordo individual escrito, mediante depois comunicação ao sindicato profissional, ou seja, dispensou a chancela do sindicato. Bom, essa medida provisória continua produzindo seus regulares efeitos e agora o que aconteceu? Foi para a Câmara dos Deputados e que apreciou a medida provisória e fez muitas alterações e assim, eu não quero julgar, e acrescentou coisas que não tinham nada a ver com o momento da pandemia, situações assim que eu fiquei assim, por exemplo, nós vamos falar com alimentação não tem mais natureza salarial, com uma série de coisas que foram alteradas aí, que não tinha nada a ver, nada a ver com a pandemia. E, inclusive, uma alteração perigosa, afastando o fato do príncipe, lá no artigo 486, ou seja, isso gerou para nós uma grande preocupação. Claro que essas foram alterações feitas pela Câmara, mas que ainda precisam ser ratificadas ou não pelo Senado Federal, mas nos deixou bastante apreensivos, o que nos pareceu que usaram ou utilizaram a medida provisória 936 para ressuscitar temas que já tinham sido ou rechaçados ou abandonados em medidas provisórias anteriores. Então, a gente resolveu fazer essa live exatamente tratando desse momento da medida provisória 936 alterada pela Câmara. Lembrando que vale, por enquanto, é a medida 936, a redação original. Nós aqui estamos conversando em relação às hipóteses. O texto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e que seguiu para o Senado Federal. Bom, e aí, evidentemente, eu vou atuar mais como mediador, porque eu estou com dois aqui doutrinadores, excelentes juristas, e eu fico apenas como aqui apresentador, batendo a bola, tocando a bola para eles fazerem o gol. E aí vamos logo dar o bom dia a Vólia e Rodolfo, e depois a gente já emenda com Vólia, já iniciando aí a nossa live. Bom dia, Vólia, bom dia, Rodolfo. Bom dia, meninos. Uma live de rapazes, jovens rapazes, né? Bom dia, chefe, bom dia a todos. Eu recebo esse elogio. Aqueles que forem assistir depois, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Lembrando que o nosso bate-papo de hoje é um bate-papo provisório, isso é, pode não ser, será votado hoje mesmo, será votado no Senado, se não for adiado, o Senado pode manter a redação original, pode manter a redação atual, que é aquela que já foi alterada pela Câmara, ou pode fazer novas alterações. Se fizer novas alterações, volta para a Câmara, ou pode adiar. Fala lá, Rodolfo.
Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas que estão aqui ao vivo, nesse momento, assistindo pelo canal do YouTube e também, eventualmente, que não estejam nesse momento ao vivo, estão vendo depois de distribuído esse canal. É sempre muito bom estar com vocês, é sempre muito bom brincar com vocês, estar aqui com o nosso Big Boss, Renato Saraiva, e a nossa musa do direito do trabalho, a professora Vólia, encantadora, cada dia mais bonita. Eu estava falando aqui nos bastidores, eu não fico dizendo que a Vólia fica cada dia mais bonita, porque ela é bonita, então eu sempre nesse ponto. E falando justamente sobre o nosso tema, nós temos, na verdade, que invocar talvez aquela frase de Bismarck. Se nós soubéssemos como são feitas as leis e as salsichas, talvez nós não delas. Porque, de fato, nós estamos momento de pandemia para tentar verificar a disciplina normativa que a União e o país todo precisa nesse ponto, ter um mínimo de segurança para não ter uma norma provisória e de repente o pessoal aproveita não para fazer uma reforma, mas um puxadinho no texto legal. Estamos aí para debater, a voz está com o nosso comandante. Muito bem, é mesmo, exatamente isso, né? Se você vê como é que é feita uma linguiça e uma lei, você não consome, né? Mais ou menos isso. Perfeito, garoto. Vamos lá, avó. E aí? Vamos lá iniciar. Tem bastante coisa para falar. Fique à vontade. Como eu disse hoje, eu sou simples mediador. Olha, a palavra está com você. Fique à vontade. Então, vamos lá. Eu vou começar falando de duas partes introdutórias, né? A primeira parte introdutória, repetindo, é que nós estamos nesta live tratando apenas das modificações já feitas pela Câmara dos Deputados, já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, já está no Senado, a previsão é de votação hoje à tarde, e isso pode ser mantido, pode ser rejeitado, pode ser modificado e pode ser adiado. Então, pode ser que essa seja uma live descartável, ou não, proveitosa, que até ajude o Senado a rejeitar algumas das modificações propostas pela Câmara. E esse é o nosso objetivo, pressionar. Inclusive, muitas situações foram feitas depois que nós fizemos as lives, né? Perfeito. Então, tem muita gente que assiste e nos ajuda. É nosso papel também de esclarecer os nossos alunos e ajudar também na nossa... Eu queria reforçar justamente isso, porque eu tenho visto o serviço que essas lives prestam à nação. E a gente teve a oportunidade de lives que estavam sendo assistidos por autoridades da República e que a gente via justamente esse campo, olha, pode ser o aperfeiçoamento de uma norma. Eu acho que é muito importante. É claro que essa live, ela tem uma característica interessante, porque nós não estamos falando de uma lei posta, nem vai entrar, mas uma lei que está sendo feita. Literalmente, nós não estamos contando história, mas sendo testemunhas da história. Siga aí, Princesa Vólia. E a análise aqui jurídica, né, Vólia? Isso. Não falando de aspecto político. A nossa análise é sempre jurídica. Por isso que a gente faz tanto sucesso. Quero saber se é de esquerda, se é de direita ou de centro. A análise aqui é jurídica. Olha, não interrompa mais. Então, feita essa primeira introdução, a segunda introdução é que, de novo, nós tivemos o fenômeno jabuticaba, jabuti, o que você quiser, né? O que é esse fenômeno? Nós temos uma medida provisória que foi feita para a manutenção de um emprego e da renda, que é a 936, e a Câmara dos Deputados ressuscita partes da MP 905, trazendo um tema estranho, como, por exemplo, jornada dos bancários, juros e correção monetária, questões estranhas. Então, a gente já teve decisões do Supremo Tribunal Federal, inclusive posicionamentos anteriores do próprio Rodrigo Maia, que por algum motivo, nesta MP, ele não fez isso, em que ele nem deixa votar as matérias estranhas à MP originária. Então, nós temos vários temas, eu vou deixar os temas da CLT para o final, para a gente primeiro falar só da MP. Então, além do jabuti, ou jabuticaba, isso é tudo que for muito estranho e bem brasileiro, além dessa matéria estranha, que pode ser mais tarde alvo de inconstitucionalidade, porque não nasceu com ela, foi inserida no apagar das luzes, na votação, lá na comissão e na votação da Câmara, que eu espero que seja
tudo rejeitado pelo Senado, porque não é pertinente à matéria. Nós temos uma outra abordagem introdutória, que seria a inconstitucionalidade de ressuscitar matérias que foram rejeitadas na MP 905. Eu sei que não foi uma rejeição clara, mas a gente sabe que no último dia, quando o Senado não ia votar a 905, que ela iria caducar, o que seria uma rejeição tácita, o próprio presidente da República revoga a 905. E nós temos dispositivo constitucional dizendo que não pode, na mesma legislatura, isso é até dezembro desse ano, repetir a mesma matéria. Aí você vai dizer, mas olha, ficou um pouquinho diferente, muito pouco diferente. Continuou a regra dos juros ser igual ao da poupança, essa regra também estava na MP 905, continuou a regra do IPCAE só ser computado, isso é atualização monetária, a partir da condenação, na 905 dizia até o pagamento, agora diz até o cumprimento da sentença, quer dizer, praticamente o mesmo texto, continuou a tentativa de retirar a natureza salarial da alimentação, no 457, como já vinha na anterior, isso é, a gente tem a reprodução sem ser nos exatos termos, isso é com pequenas modificações da MP 905. Eles estão desesperados para voltar. Então, nós temos aí de cara duas possíveis inconstitucionalidades. O jabuti, não sei se vocês lembram o que é isso, a introdução de um tema estranho no trâmite dessa MP, e a segunda é retomar, mesmo que seja em termos pouco diferentes, mas com o mesmo sentido, conteúdos da MP 905, que não foi transformada em lei. Quer fazer algum comentário, meu amigo? Eu quero, minha amada. Dizer, na verdade, você sempre precisa das suas observações, dizer que, na verdade, essa prática de tentar incluir numa uma conversão de uma medida provisória em lei alguns temas que não eram tratados originariamente, parece já um malveso do legislador. Então, realmente, é um jabuti, uma jabuticaba, né? Alguma coisa que aparentemente só tem no Brasil, né? Esse jeitinho, né? Que mostra que não há limites para a criatividade humana quando quer fraudar direitos ou buscar caminhos para afirmar as suas postulações. Então, nesse ponto, a gente já viu isso em outras oportunidades. É algo que soa esquisito, é muito estranho, mas parece ser um fenômeno brasileiro. O segundo tema é que parece ainda mais gritante. Por quê? Porque eu já participei de alguns debates sobre a revogação da MP 905, e aí havia uma dúvida se a ideia de casa legislativa seria na rejeição ou na apresentação da MP, porque a MP 905, originariamente, é ainda do ano legislativo anterior, embora só tenha sido revogada nesse e não chegou a ser rejeitada formalmente. Pode ser, talvez, a manobra que se conseguiu politicamente para tentar incluir, talvez justificaria, inclusive, a própria revogação. Mas que soa estranho, soa. E, por isso, subscrevo o voto da ilustre relatora. Olha, antes da gente falar dos temas que foram incluídos via Jabuti, o que mudou em relação à medida provisória 936, a redação original, e depois da aprovação da Câmara, em relação aos temas que têm correlação com a pandemia, suspensão dos contratos de trabalho e redução do salário mais jornada. E aí depois a gente trata dos temas de Jabuti. O que você acha? O que mudou em relação ao que realmente deveria ser tratado? Tá bom, vamos lá. Antes de te responder, eu tenho mais uma ou duas introduções específicas da MP 936. A primeira é que parece que o nosso legislador está aprendendo a incluir regras de direito intertemporal. E isso é muito bom, porque ele já sabe da dificuldade dos juízes do trabalho em aplicar normas na vigência do contrato de trabalho, porque o contrato de trabalho é de trato sucessivo, principalmente quando isso tratar de algum prejuízo ao trabalhador. E o artigo 24, isso é extremamente importante, dessa
redação nova, eu aqui vou abrir para ler, diz o seguinte: os acordos de redução proporcional de jornada de trabalho e salário e de suspensão do contrato celebrados entre patrões e empregados em negociação coletiva ou acordo individual, com base na MP 936, regem-se pelas disposições referidas na MP. Não sei se vocês perceberam o que quer dizer isso. Então, isso vai muito já respondendo a primeira pergunta do Renato. A gente vai ver que uma das modificações foram as faixas salariais. Antes, a MP dizia que quem ganha até 3 salários mínimos, isso é 3.135, igual ou menos, ou quem ganha igual ou mais a 2 vezes o teto e é portador do diploma de curso superior, só poderiam fazer as reduções de 50% e 70%, mediante acordo individual ou a suspensão contratual. Quem quisesse reduzir 25% não tinha faixa salarial. Agora, a nova MP muda. Diz: empresas que faturam mais de 4,8 milhões no ano base de 2019 só podem fazer o acordo de redução de 50% ou 70% ou a suspensão contratual de quem ganha até R$ 2.090. E quem fatura igual ou menos 4,8 milhões é que pode usar até 3 salários mínimos. Isso é aquele. Aí você fica, mas olha só, eu já fiz. Como é que você muda a regra no meio do caminho? Esta MP 936 é de 1º de abril. Em abril, eu fiz com os meus empregados que ganhavam até 3 salários mínimos o acordo. Como é que agora você diz que eu só podia fazer para quem ganhasse até 2.090? E aí vem a MP e diz: olha só, tudo que você fez com base na MP, percebam que a gente já está falando de um projeto de lei. Isso que nós estamos debatendo hoje é um projeto de lei, é uma MP que teve várias modificações possíveis, vários jabutis, que a gente vai falar depois, e quando ela publicar, ela vai ser uma lei, só que a redação da lei será diversa da redação da MP. E aí o empresário e o empregado não sabem o que fazer. E o artigo 24 foi claro, olha só, continua sendo regido pela MP se você fez na época da MP. Então, eu acho que essa é um grande acerto do Congresso Nacional. A gente precisa realmente desenvolver uma cultura de disciplina de direito intertemporal. Né? Quando foi feito o Código Civil de 2002, nós trouxemos diversas previsões de direito intertemporal. O CPC 2015 teve algumas poucas, mas é preciso criar esse hábito justamente, né, numa criação de uma cultura legislativa brasileira e, em especial, nesse período de tanta incerteza legislativa. Nesse ponto, o Congresso tem meu aplauso. Então, primeira situação é a gente ter uma regra de direito intertemporal entre tudo aquilo que empregado e patrão fizeram na época, que até hoje vigora a redação da MP 936, a redação original, até o dia que for sancionada essa alteração, se for, né? Porque a gente ainda está aqui participando da história. Então, esse artigo é extremamente importante. Esse artigo é um dos que o Senado deve aprovar. Exatamente. E diria mais, ele é plenamente compatível com as regras da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, além de para compreender que a MP 936 tem que ser interpretada como uma norma temporária. E, justamente, como norma temporária, deve reger as relações jurídicas que se consolidam na sua vigência. Então, eu vou continuar burilando esse artigo 24 e daqui a pouco vou falar de outro. Por exemplo, a nova redação da medida provisória 936 proíbe a despedida até 31 de dezembro sem justa causa de pessoa com deficiência ou pessoa portadora de deficiência. Você vai dizer, nossa, mas a minha empresa fechou, eu demiti todo mundo. E agora? Entendo que a gente pode aplicar o artigo 24. Você demitiu quando vigorava um texto da MP em que não havia proibição de dispensa.
Quando publicar a lei, não vai poder mais. Eu até me pergunto se não cabe a exceção do fechamento da empresa, porque isso aqui nada mais é que uma garantia de emprego. Quando o artigo 17, inciso 5, diz que nessa época de pandemia, até o final do estado de calamidade, não pode se demitir sem justa causa a pessoa portadora de deficiência, ela está criando uma garantia de emprego. Então, essa garantia de emprego sofre as mesmas exceções das outras garantias de emprego, que é o fechamento da empresa, a falência da empresa, a extinção da empresa? Entendo que sim. Mas como isso vai caber interpretações, isso vai depender da interpretação que o juiz praticar, é bom saber que enquanto não estiver vigorando essa nova redação, prevalece a redação original da 936. Oi, Vole, eu acho até que o entendimento do TST é claro nesse sentido. Lembra que em relação à dirigência sindical, quando há fechamento da empresa, né, termina a estabilidade da dirigência sindical. E olha que é uma estabilidade, digamos assim, absoluta, né? Ele só pode ser dispensado em caso de inquérito. Então, o entendimento do TST sempre foi isso. Se a empresa fechou, é claro que a dispensa não é discriminatória, a dispensa é motivada em função do encerramento da empresa. Pois é. Nós temos outras situações também, né, eu acho que várias. Aqui, no artigo 12 da MP, com a nova redação, ele diz, olha, os aposentados podem pactuar por escrito com o patrão a redução ou a suspensão, mas o patrão só pode fazê-lo se o patrão compensar o empregado pagando ou uma ajuda compensatória ou um valor que não terá natureza salarial que seja o equivalente ao que ele receberia do bem, né, que é o benefício emergencial. Ora, isso não pode se aplicar retroativamente. Quem já fez com o aposentado, apesar da portaria 10486 não permitir, esse empregado aposentado que já fez, se assim se consagrar, o patrão não está obrigado a dar nada além daqueles benefícios que a própria medida provisória obrigava a conceder. Mas, se fizer esse ajuste após a publicação, só pode fazê-lo garantindo esse valor mínimo a esse trabalhador. Essa é uma questão interessante. Eu vou falar do tópico anterior desse e soltar um spoiler. Na verdade, é preciso entender que, e olha só, alguns aspectos da medida provisória, e eu gosto muito dessa liberdade que a gente tem aqui no SESC, porque aqui a gente pode criticar e pode elogiar. E eu quero deixar bem claro que nesse ponto tem meu elogio também, numa perspectiva. Já registrado o aspecto de direito intertemporal, o projeto de conversão da medida provisória, na verdade, traz algumas questões que nos vários debates, nas várias lives, nas várias mesas virtuais que nós tivemos aqui, em especial com o nosso chefe Renato e com a nossa musa Vória, né? Nós tivemos aqui sempre nas perguntas do pessoal, vem cá, como é que fica aposentado? Como é que fica pessoa com deficiência? E soltando spoiler, como é que fica gestante? Perceba que, e aí a impressão que o Renato falou, eu endosso. A impressão que dá é que muitos dos debates que a gente tem feito aqui têm repercutido nesse ponto. Por quê? Porque, de fato, um tratamento específico, concorde-se ou discorde-se do tratamento dado, aí é uma questão de mérito. Mas ter um tratamento expresso para essas situações é algo que realmente merece um registro, é digno de nota. Rodolfo, e eu acho que Vólia lembra, ela na live, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, Vólia, você disse que não achava justo tirar o aposentado, se ele está trabalhando normalmente como qualquer outro trabalhador. Lembra disso que você defendeu? Lembro. Isso? Não é? Isso, e aí, é isso mesmo. Exatamente, eles tentaram corrigir. Agora é o grande... Tá vendo? A Vólia não é só musa da gente, é musa inspiradora até do legislador. Então vamos a outras controvérsias, também de direito intertemporal, com as novidades. Por exemplo, a nova redação proposta pela Câmara permite o acordo entre patrão e empregado, tanto para reduzir o salário quanto para suspender, eletrônico. Isso era uma das questões que eu vinha dizendo. Em tempos de pandemia, o empregado tem que sair para assinar o acordo, porque tem que ser no papel físico, pode ser eletrônico.
que você entende como eletrônico? Aquele que é, por exemplo, por voice ou aquele com assinatura digital? Porque assinatura digital pouquíssimas pessoas têm, principalmente aquelas que estão ligadas ao ramo do direito, advogados, servidores, têm, mas os trabalhadores não têm assinatura eletrônica. Então, seria um acordo eletrônico, seria pelo WhatsApp, ele dizendo que sim, por escrito, por rádio, por telefone gravado. Então, já se permite. E no direito intertemporal, o que a gente vai fazer? Eu entendo que não se aplica retroativo eletrônico. Só vai ser admitido o ajuste eletrônico expresso a partir da vigência ou publicação dessas reformas feitas pela Câmara dos Deputados. Então, essa também é outra questão. Já vou trazer mais uma para você comentar. Em relação à gestante, foi dito claramente, e isso foi ótimo, o Senado deve manter essa parte, que pode reduzir o salário ou suspender o contrato dela durante a gestação, desde que comunique ao Ministério da Economia a época da licença maternidade, quando ela terá direito integralmente ao salário maternidade, dos 120 dias sem redução ou sem a suspensão. Com isso, ela não terá nenhum prejuízo. Lembra que a gente ficava discutindo como é que fica a gestante? E ainda, por cima, disse que aquela garantia de emprego meio fajuta, criada lá pela MP 936, ela vai começar a contar no final da estabilidade da gestante. Então, se ela tem até 5 meses após o parto, ela terá mais 2 ou 3 ou 4 meses aí de estabilidade, que foi da suspensão ou da redução de salário. Também entendo que todas essas regras, tanto da licença maternidade quanto dessa estabilidade, só serve para estes ajustes feitos a partir da lei para frente. Se foi feito pela MP, ela não pode se beneficiar, só pode se beneficiar dali para frente. Fale aí, meu amigo. Olha, em relação à gestante, eu tenho um posicionamento, talvez eu seja minoritário aqui, mais conservador. Porque o grande objetivo da estabilidade da gestante não é proteger a mulher, é proteger o bebê, o nascituro, né? É esse o grande objetivo. E, claro, para que a mulher também não seja dispensada ou seja discriminada pelo fato de estar grávida. Então, se você tem uma mulher, né, que está grávida e que está nesse período de gestação, você autorizar a suspensão do salário dela, né, ou até a diminuição do salário dela, num período em que ela precisa, normalmente a mulher tem maiores gastos nesse período, né, seja do acompanhamento da gestação, seja que às vezes seja uma alimentação especial ou de um remédio especial. Eu não sei, eu acho que aí se deixou a proteção da grávida em segundo plano. Essa é a minha posição particular, pessoal, entendeu? A proteção do bebê aí ficou em segundo plano e, assim, não me soa bem, eu, Renato, eu posso ser minoritário nisso. A possibilidade de haver a suspensão, a redução do salário da gestante. Diferente quando a empresa fecha, porque se a empresa fecha, aí não tem jeito. Mas, assim, para mim, não me soa bem, entendeu? Mas, enfim, eu queria até ouvir a opinião de vocês em relação a isso e confesso, talvez eu seja até minoritário nisso. Eu vou dar um pitaco nesse ponto, e aí, Jack Stripador, por partes. Vamos aqui. Primeira questão. Vamos ver a ideia do instrumento, da forma pelo qual se vai fazer a pactuação da redução. Ora, no momento anterior, nós tínhamos apenas a previsão de acordo individual. Né? Nós tínhamos a ideia de acordo individual, escrito, a lógica seria essa, não teria um acordo verbal. Nós temos agora uma previsão, né, poderemos ter, vamos usar a expressão técnica, no parágrafo 3º do artigo 12, salvo engano, né, que diz que os atos necessários à pactuação dos acordos individuais escritos, de que trata esse artigo, poderão ser realizados por quaisquer meios físicos ou eletrônicos eficazes. Essa norma não existia, não tem correspondência na MP 936. É uma norma que surge com o projeto de lei. E aí a gente vai ter que discutir a forma aqui é essencial ou não? É a de substância
o ad probationem? Porque eu estou perguntando, eu estou falando bem com o professor de direito civil. Por quê? Porque nós tínhamos a previsão do acordo individual escrito. Ou seja, esse acordo individual escrito poderia ser encaminhado por e-mail, e o indivíduo assinava, escaneava e mandava alguma coisa. Bem, nós temos uma formalidade, está escrito. Precisaria que tivesse uma formalização. A partir deste momento em que temos esta menção, podemos fazer essa redução. Note o elemento fundamental. Não é somente o acordo, é o acordo que vai ser comunicado ao Ministério para possibilitar, inclusive, o pagamento do benefício. Então, havia um aspecto de prova deste contrato. Então, a priori, eu tendo a concordar com a Voller, no sentido de que somente agora se tem previsão legal específica, ou somente agora, potencialmente, se terá uma previsão legal específica. Mas confesso com pureza d'alma que, como não se trata de uma formalidade da substância do ato, talvez a gente possa admitir, sim, na verdade, uma admissão de outros meios para os acordos celebrados anteriormente. O que não pode deixar de existir, e isso é que é muito importante para a gente deixar claro, porque eu estou ainda na condição de magistrado, eu não posso dar consulta, mas um monte de gente manda um monte de mensagem para mim, inbox, no Instagram, e, obviamente, converso na condição de professor, explico, não posso analisar caso concreto. Mas não foi uma, não foi duas, foram várias pessoas que, o cidadão mesmo, me vê nas redes sociais, manda lá uma mensagem assim: doutor, o meu patrão apresentou aqui um acordo para reduzir o meu salário e diz que eu tenho que assinar. Eu sou obrigado a assinar? Eu, como professor de direito civil, tenho que dizer, você não é obrigado. Porque acordo, você precisa dar. Não tem como lhe garantir seu posto de trabalho. Mas, mas o que acontece aqui? Ninguém aceitou assinar e o patrão resolveu, disse que vai reduzir de qualquer forma e vai botar 2 testemunhas para dar validade. Isso é nulo, porque, na verdade, a manifestação de vontade tem de ser expressa. Então, havendo prova inequívoca da manifestação de vontade, eu ainda flexibilizaria no período anterior, antes da vigência dessa lei. Com a lei, aí respondendo à observação de Voller, com a lei fala meio eletrônico eficaz. Meio eletrônico eficaz parece que pode ser todos os meios de direito. Pode ser uma manifestação de vontade no e-mail, pode ser um vídeo, pode ser a voz. É claro que não é da substância, mas aí o empregador vai ter o trabalho dobrado, triplicado, de deixar isso registrado por uma eventual circunstância, porque ele vai ter que levar a formalização disso para o Ministério da Economia. Então, nós temos aí uma situação em que é possível, sim, não precisa ser assinatura eletrônica, não, é algo que demonstre inequivocamente a manifestação de vontade, aí respaldada a partir desse momento. Em relação à gestante, na verdade, eu digo que ter uma previsão legal específica, vou ser mais preciso, ter uma disciplina normativa específica, porque antes era medida provisória, ainda é medida provisória, e nós estamos falando de um projeto de conversão de medida provisória em lei, para a gestante é algo que me parece relevante. Qual era a nossa conclusão no período da MP 936? Que poderia fazer a redução do salário da gestante. Isso mudou? Não, isso não mudou. O que mudou, o que pode mudar, nós estamos falando de uma lei em tese, o que pode mudar é algo que é muito mais benéfico para a gestante, e aí na linha do que Renato está falando, pensando para o nascituro e, na verdade, nessa fase já como bebê nascido, que é o restabelecimento da remuneração diretamente paga na forma como é paga o salário maternidade a partir do nascimento. Então, na verdade, trata-se aí de, aparentemente, a menos que eu não tenha visto alguma peculiaridade, de uma modificação
superveniente da disciplina normativa que é mais benéfica ao trabalhador. Então, nesse caso, parece-me sim que é possível, já que a gente não tinha dúvida que era possível haver a redução enquanto ela estava gestante. Por quê? Porque gravidez não é doença, então, nesse caso, poderia haver redução e suspensão. Opa, nesse caso, nasceu a criança, estabelece tudo totalmente, ou seja, é uma disciplina superveniente muito interessante. Mas aqui, a observação da Vólia se mostra ainda mais relevante. Por quê? Porque se a criança nascer antes disso aí virar lei, ou seja, perceba, porque nós estávamos numa circunstância em que admitíamos a redução ou a suspensão do contrato de trabalho da gestante e, nessa circunstância, agora vai ser reconhecida expressamente, mas dizendo que vai suspender, vou usar essa expressão, suspender a suspensão ou suspender a redução, né, quando nasce a criança. Se a criança nascer antes disso virar lei, acho que aqui precisa de uma regra de direito intertemporal para evitar a confusão, porque com certeza confusão haverá. Olha, vamos lá, com você a bola aí. Eu sei que a minha opinião da gestante é minoritária, assim, mas eu até entendo que numa parte beneficiou, porque já deixou claro que vai ser assegurado a licença maternidade. Mas, por outro lado, assim... Até porque isso, mesmo se ela tiver o filho agora, ela não se beneficia, com certeza, do projeto. Por quê? Porque está determinando o pagamento de um benefício previdenciário quando a lei atual diz que não paga. Se o contrato estiver suspenso e inativo, ela não recebe. Então, não tem como aplicar retroativamente, mesmo que seja benéfico, né? Então, não tem como fazê-lo. Eu queria trazer outra situação, que é o artigo 17, também em relação ao direito intertemporal. Vocês perceberam que, contrário à reforma trabalhista, está no artigo 17 a possibilidade de ultratividade das normas coletivas até dia 31 de dezembro, isso é, as normas coletivas que estiverem vencendo ou vincendas até 31 de dezembro, salvo as relativas a reajuste salarial, porque não vai dar novo reajuste, elas terão efeitos prorrogados. Então, isso também é uma modificação, porque a anterior, que, se eu não me engano, era 927, dizia que naqueles 180 dias, se quiser, podia prorrogar por 90 a critério do patrão. Então, era unilateral, o patrão que decidia se ia prorrogar ou não, e era uma prorrogação por até 90 dias. Agora, a prorrogação pode ser até 31 de dezembro, pode ser não, será por determinação da nova regra que está ali. E já que a gente falou disso, o artigo 12, parágrafo 5º, traz algo estranho. Queria que você, Pamplona, lesse o texto, se você tiver aí, já pega artigo 12, parágrafo 5º, que diz o seguinte, que era uma situação que a gente já trazia aqui, não sei se o Renato vai lembrar. O empregado fez o acordo. Lá no início, 1º de abril, 10 de abril, fez o acordo escrito. Veio a liminar do Lewandowski, dizendo, precisa de norma coletiva. Ele correu atrás, fez o acordo coletivo. E a liminar caducou. E ele, então, fez o quê? Aí, essa é uma regra de interpretação, e ainda é determinada essa regra de interpretação também para o novo projeto de lei, entre a medida provisória e o projeto de lei, dizendo o seguinte, se tiver um acordo escrito, uma convenção coletiva e um acordo coletivo posterior, prevalece a norma coletiva desde que não viole o acordo. Ora, como não viole? Violar é para mais ou para menos. E, em qualquer caso, prevalece o acordo se mais favorável. Então, que confusão é essa? Deixa eu ler essa confusão aqui para o pessoal acompanhar. Leia. O parágrafo 5º diz o seguinte, vou fazer minha voz de barítono. Se, após a pactuação do acordo individual, na forma desse artigo, houver a celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, com cláusulas conflitantes com as do acordo individual, deverão ser observadas as seguintes regras. 1. A aplicação das condições estabelecidas no acordo individual
em relação ao período anterior ao da negociação coletiva. 2, a partir da vigência da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a prevalência das condições estipuladas na negociação coletiva naquilo que não conflitarem com as condições estipuladas no acordo individual. Lembra muito um desenho animado chamado Cat Dog, Dog Cat. É um gato e um cachorro. Eles querem assim. Por quê? Porque Tostines vende mais porque é mais fresquinho ou é mais fresquinho porque vende mais? Porque quando diz, tem lá, acordo individual e norma coletiva, tem conflito? Ah, beleza. Então, deve prevalecer, antes da pactuação, acordo individual. Vem norma coletiva, e aí diz, prevalece a norma coletiva naquilo que conflitarem com as estipuladas individual. Ou seja, na verdade, a redação não é das melhores. No final, ele queria dizer, parece-me que é, meu amigo, a questão é simples, pode gerar esse tipo de conflito. Então, prevalece o individual, se tiver norma coletiva, prevalece o coletivo. Mas a gente já tem uma MP anterior, que é a 927, que diz claramente que o acordo individual prevalece sobre a lei e sobre a norma coletiva. É claro que se discute se ele vai se aplicar a 936, né? Mas a própria... mas aí é que é a questão. Olha o critério hermenêutico aqui, é o parágrafo 6º. O critério hermenêutico diz, quando as condições do acordo individual forem mais favoráveis ao trabalhador, prevalecerão sobre a negociação coletiva. Ora, a gente estava na 927 no sentido inverso, de admitir um prestígio da autonomia individual sobre a coletiva. Agora, a norma volta a ter uma inversão. Então, parece-nos que a lógica desses parágrafos 5º e 6º é de prestigiar a autonomia coletiva da vontade quando em confronto com a individual. Ou seja, ninguém está dizendo que precisa de negociação coletiva. Pode-se fazer pela via individual. Essa é a diretriz da MP 936 e, obviamente, também do projeto de lei de conversão, né? Projeto de conversão da MP em lei. Mas, havendo conflito, pelo que está escrito aqui, aparentemente prevalece o coletivo. Vamos lá. Eu não estou ouvindo a Vólia. Vólia, liga seu fone. Libera seu microfone. Desculpa. Eu já penso exatamente o oposto. Eu acho que ele quis dizer o seguinte, fez o acordo individual, que durou, vamos dizer, 10 dias, depois fez a norma coletiva. Pelos 10 dias, prevalece o individual. A partir da norma coletiva, prevalece a norma coletiva. Deveria dizer ponto. Não, aí vem a Câmara e diz, prevalece a coletiva se não ferir o individual. Aí outro parágrafo diz, de qualquer forma, o individual, se mais benéfico, prevalece. Quer dizer que a norma coletiva, se mais benéfica, não prevalece. Então, ela não pode alterar ou melhorar. É o acordo individual. O texto prestigiou o acordo individual, contrariando aquela visão. Olha só quando diz, quando as condições do acordo coletivo forem favoráveis ao trabalhador, prevalecerão sobre a negociação. E diz, a partir da vigência da norma coletiva ou do acordo coletivo, a prevalência das condições estipuladas na convenção naquilo que não conflitar com a individual. Então, a individual vai prevalecer sempre. Isso pode fazer a individual, a coletiva não vai servir para nada. É uma salada de fruta. Esse é um texto que deveria ser jogado fora pelo Senado. Está mal redigido. Eu concordo que está mal redigido, mas eu vou salvar o texto. Eu acho que a interpretação adequada no casamento do parágrafo 5º para o 6º é o seguinte, fez o acordo individual, prevalece o individual. Fez um coletivo, acordo ou convenção coletiva, superveniente ao acordo individual, passa a aplicar este. Salvo que, se o acordo individual for mais benéfico. Não, ele diz, salvo se colidir. Prevalece a norma coletiva. Eles estão colidindo. Então vai colidir. A colisão pode ser duas formas, ou o individual ser mais benéfico, ou o coletivo ser mais benéfico. Você acha que é dessa forma?
Você acha que é pelo aí benefício? você vai ter um coletivo mais benéfico, prevalece ele. Um individual mais benéfico, prevalece o individual. Não foi. Maléfico, vou usar a expressão, impégios, não prevalece sobre o coletivo. Acho que a diretriz para equacionar a interpretação dos parágrafos 4º e 6º, aparentemente é essa. Vamos adiante. Vamos lá, adiante. Bom, ainda falando, né, das questões novas, e como sempre eu trago as partes controvertidas, também não consegui entender o texto, põe lá, Pamplona, do artigo 12, inciso 2. Ele é muito confuso. Eu vou tentar explicar o que eu li e entendi. Depois a gente lê junto para tentar fazer. Muito na linha do que a gente já vinha defendendo, inclusive está lá no nosso e-book, né, no nosso curso aqui no Aprenda também, que eu dizia o seguinte: quando o empregado reduz o salário proporcionalmente à jornada e o governo entra com benefício emergencial, se não houver perda da renda, e isso acontece para quem ganha até um salário mínimo, isso é R$ 1.045, quem ganha R$ 1.045 pode fazer redução de 25, 50 ou 70, que o valor do bem será no mínimo de um salário mínimo no complemento. Então, ele não vai ter perda nenhuma, é perda zero. Esse parágrafo 2º vai dizer exatamente isso. Aqueles que não tiverem perda, não tem faixa salarial. Se for 1.045, 2.000, não entra naquela faixa que ele agora coloca 3, até 2.090, até 3.135 e mais de 2 vezes o teto. Até aí tudo bem, porque eu posso praticar com quem ganha mais do que o salário mínimo, ele recebe o bem e aqueles 10% de prejuízo eu entro com ajuda compensatória. Perfeito, sem natureza salarial. Até eu entendi. Mas ele vem na parte final desse inciso e diz: vem um não houver redução do valor hora. Não quis dizer valor hora, eu não estou com a redação aqui, eu vou abrir. Quis dizer desde que seja correspondente à jornada de trabalho, a redução. Como assim? Quer dizer que se eu reduzir a jornada proporcionalmente, eu sempre vou manter o valor hora? Não deu para entender a parte final da redação. Vocês acharam aí? Rodolfo, é o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 12, é isso? Acho que sim. O parágrafo 1º fala: para os empregados enquadrados no caput desse artigo, as medidas de que trata o artigo 3º dessa lei somente poderão ser estabelecidas por convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, salvo nas seguintes hipóteses, nas quais se admite a pactuação por acordo individual escrito. 1. Redução proporcional de jornada de trabalho e de salário inferior 25%, prevista tal. E inciso 2º, redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho, quando do acordo não resultar diminuição do valor total recebido mensalmente pelo empregado, incluídos neste valor o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, a ajuda compensatória mensal e, em caso de redução de essa parte, o salário pago pelo empregador em razão das horas de trabalho. O que é esse em caso de redução, o salário pago pelo empregador seja o quê? Proporcional? Eu não entendi. O que é esse verdade, podia parar no mensal, ponto. Sem o o que é que eu entendi nessas circunstâncias? Né? Imaginar aqui, eu vejo, na verdade, um prestígio até das nossas lives. Tá? Vou dizer por quê. Porque, na verdade, as autorizações de redução, elas são em faixas específicas, 25, 70, 50, 70. Então, temos lá a previsão. Nós temos agora, no inciso 2º, uma hipótese para empregados que não se enquadrariam originalmente na autorização para redução pela via individual, que só poderiam, a priori, pela via negocial coletiva.
abre-se uma exceção da exceção, que é o quê? Dizer, olha, pode, desde que haja, na verdade, não haja diminuição do ganho do empregado. Ou seja, ele teve uma redução, acertou a redução, e vai ter o bem, vai ter um auxílio, alguma coisa. No somatório, ele não tem prejuízo. Beleza. Ele vai ter suspensão e no bem, no auxílio, ajuda compensatória, no somatório, ele não tem prejuízo. Beleza. Essas são as duas hipóteses que a Volia já pensou. Qual é a terceira hipótese? E aí é uma novidade. Efetivamente, a Volia é fantástica, não tem relatora melhor para a gente achar as questões controversas. O que é que ele está admitindo aqui? Ele está admitindo que, se for uma redução de jornada, nessa hipótese, né, ou seja, não é para suspensão, é para redução, haja efetivamente um pagamento do salário em razão das horas de trabalho. Ou seja, é estranho imaginar isso, porque a gente pensa em redução proporcional do salário com redução da jornada. A gente pensa logo. Mas talvez, por uma via negocial coletiva, eles estão admitindo uma redução sem proporcionalidade. Eu acho o seguinte, eu acho que a redação está tão esdrúxula que não merece nem que eu gaste os meus neurônios com ela. Eu vou atribuir isso ao problema da pandemia, os deputados estão em casa, eu acho que não está dando também, tem a urgência, não está tendo tempo da assessoria jurídica da Câmara, com certeza, olhar isso com mais carinho. Mas, gente, cá entre nós, tanto o artigo 12, parágrafo 5º, como o artigo 12, parágrafo 1º e 2º, tá uma porcaria a redação. Então, a verdade é, se eu não consigo entender, se você não consegue entender, se os nossos alunos, o Rodolfo não consegue entender, os nossos alunos, ninguém consegue entender, então a falha não é nossa, é do legislador. Tá uma porcaria. Eu acho que eu concordo plenamente que é uma redação muito infeliz, porque trazer exceção da exceção não é uma legislação séria. Aí vamos adiante aí, porque vamos a gente lá. conseguiu entender. Outras novidades. Não se aplica a despedida pelo factum príncipes até dia 31 de dezembro. Também entendo que esse posicionamento, contrário do posicionamento do Ministério da própria Economia, o Ministério da Economia soltou nota, acho que essa semana, ou semana passada, até mandei para Renato para a gente postar, de que caso, quando houver extinção do estabelecimento ou da empresa, do 486, o próprio Ministério da Economia, interpretando a medida provisória, disse que é caso do 486 naquela hipótese. Vem, então, esse projeto de lei dizendo que não é. Mesmo a gente sabendo que é discutível se era ou não era factum príncipes, o fato é que aqueles que demitiram por factum príncipes, 486 da CLT, não se aplica essa regra nova criada pelo direito intertemporal aí no projeto de lei, dizendo que não pode colocar como responsável a autoridade que determinou lá por decreto, normalmente é municipal, determinou o fechamento daquele estabelecimento. Na minha visão, Volia, não cabe à Câmara dos Deputados, e muito menos ao Senado Federal, interpretar artigo de lei. Na minha visão, eles estão exacerbando do poder legislativo para entrar no poder judiciário. Quem cabe dizer, em última análise, se houve ou não fato do príncipe é a justiça. E a justiça trabalha, a justiça comum, se for para a justiça comum depois. Não a Câmara dos Deputados querer, na verdade, julgar. Né? Porque reclamam tanto, né, quando o Poder Executivo quer ser o Poder Legislativo ou quando o Poder Judiciário quer ser o Poder Executivo. Mas, nesse caso, com todo respeito, o que a Câmara dos Deputados está tentando fazer é proteger municípios, provavelmente, e estados, e principalmente os municípios, de não ter qualquer responsabilidade em função da pandemia. Esse talvez seja o objetivo. Só que, nesse momento, quando eles fazem isso, eles ingressam, na minha visão, numa atribuição que não é do Poder Legislativo, que é do Poder Judiciário, na minha visão. Posso estar equivocado, né? Mais certo seria ele dizer que
O fechamento de estabelecimentos ou empresas por determinação do ato governamental não caracteriza factum principis. Ao contrário, ele disse, não se aplica o 486, isso é, querendo dizer que, neste caso, excepcionou. A gente pode ver, interpretar esse artigo como uma... chama-se, né, na doutrina, uma interpretação autêntica, quando o próprio legislador interpreta a legislação, ou não, pode entender que ele está aí exorbitando, protegendo os governos, etc. Mas antes de passar a palavra para o Rodolfo, só para adiantar um pouco mais, também vi novidades do tipo, agora se deixou claro que a suspensão ou redução pode ser por setor, por parte, por departamento, né? A gente já vinha defendendo, não é obrigado a ser igual para todos os empregados, né? Eu posso estar com 30% da minha atividade funcionando e 70% paralisada. Não é justo que eu trate os 100% dos meus empregados de forma igual se 100% da minha empresa não está igual. Também foi determinado que agora não precisa de lei para prorrogar os contratos, né? Lembram? A suspensão até 60 dias. 2 de 30, a redução do salário proporcional à jornada até 90 dias. Embora tenha sido prorrogada a medida provisória, os prazos são os mesmos, 60 dias para suspensão, 90 dias. Mas, se essa pandemia perdurar, parece que vai, né, ultrapassar aí junho, talvez pegando julho, vai passar desses 3 meses, que é o mínimo que se espera, ou dos 2 meses da suspensão, já estão aqui perguntando, né, no YouTube, puxa, mas eu já vai vencer. Ele pode, por decreto, independente de ser medida provisória, fazê-lo. E aí eu volto àquela nossa conversa, não sei se você lembra da portaria 10486, que a gente dizia que não pode o executivo legislar, não pode exorbitar a lei, não pode infringir a lei, compete ao judiciário julgar, ao legislativo legislar, então excepcionalmente o executivo através de medida provisória. Mas, neste caso, é o próprio Congresso, é aquele que é o legitimado ordinário em legislar, que está delegando ao executivo esse poder. Então, é constitucional, será constitucional, um futuro decreto que venha, claro, se passar pelo Senado, por isso eles estão correndo para passar hoje, porque, se eu não me engano, os primeiros 60 dias, né? Se ela é de 1º de abril, a maior parte das pessoas fizeram, vamos dizer, 8 de abril, vai vencer agora 8 de junho, as primeiras suspensões, 7, 8. Então, as pessoas estão desesperadas, porque ou demite o empregado, não tem como reduzir, porque a atividade está parada. Então, tinha que ser aprovado hoje e para sanção amanhã, para poder essa parte já vir um decreto prorrogando por mais 60 dias a suspensão, se for o caso, e etc. Achei uma boa medida nesse sentido, essa delegação normativa. Fale aí, meu amigo. Olha, em relação ao artigo 30, ele tem a seguinte redação. Não se aplica o disposto no artigo 486 da CLT, Lei 5452, de 1º de maio de 43, na hipótese de paralisação ou suspensão de atividades empresariais determinada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, para o enfrentamento do estado de calamidade pública, reconhecido pelo decreto legislativo, e da emergência saúde pública, que está na 13979. Eu quis ler o dispositivo para dizer para os nossos amigos e amigas que estão participando dessa live, estão vendo aqui, que literalmente ele quis mostrar que a pandemia, essa situação, não seria para aplicar o 486 mesmo. Eu fiz questão de ler para ver que eles usam as mesmas expressões do texto da CLT do 486 e dos decretos legislativos e da lei. Ou seja, a gente poderia, não vou dizer nome de empresa, mas a imprensa noticiou que grandes empresas estavam despedindo e com base no artigo 486, né? E algumas, inclusive, retrocederam, voltaram atrás, disseram, não quero fazer. O que é que o dispositivo está fazendo? O Renato está falando mesmo. Ele está negando a aplicabilidade à lei para essa situação. Está querendo blindar o poder público de responder. Claro que isso não me soa muito
muito técnico, eu vou dizer assim. Mas vou pensar aqui maquiavelicamente, sabe? Eu nunca tive muita simpatia do ponto de vista da efetividade dos direitos trabalhistas e da prestação jurisdicional ao artigo 486. Primeiro, por causa da sua previsão originária, que ainda remontava ao pagamento de indenizações, a gente tem que fazer uma atualização para poder aplicar. Segundo, porque na própria noção da execução, né, no pensar no artigo 486, reconhecer a responsabilidade da administração pública, teria que remeter para a justiça comum e, como muitos municípios no interior desse país fixam a requisição de pequeno valor em um salário mínimo, às vezes meio salário mínimo, nós íamos ter pagamento por precatório de verbas acessórias, que é tudo que não se quer. Então, para mim, digamos assim, eu acho que o dispositivo é estranho, esse do 486, mas ele tem uma boa intenção nessa circunstância. Se de boas intenções se pavimenta a estrada para o inferno, aí é outra conversa. No outro ponto... Boa intenção, não. A intenção é clara de não responsabilizar o poder público. Entendeu? É apenas isso. O próprio Ministério da Economia, no regulamento da medida provisória 936, admitiu. Se o Papa do Direito Administrativo, né, o Carvalhinho, já disse, é fato príncipe, com todo respeito, né, aí não tá, essa decisão não tem nada de jurídico, aí ela é totalmente política e, na minha visão, extrapola a competência da Câmara. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Agora a gente vai falar do Jabuti, olha. Só para a gente finalizar a 936, a última mudança que eu não entendia, e a última, a gente já entra na CLT, que é o Jabuti, é dizer que o aviso prévio pode ser cancelado antes do seu termo final. Está na CLT. Que coisa absurda esse artigo 23. Para que dizer para o patrão, olha só, você demitiu, mas a gente está tentando aí te dar o bem, né? Manter o emprego. Você quer cancelar esse aviso prévio? Pode, desde que cancele antes do termo final. Poxa, isso aí já está na CLT. Artigo 489 da CLT. Exatamente. Coisa que eu não entendo. Bom, vamos para os jabutis. Não, a gente podia nomear esse dispositivo ensinando o Pai Nosso ao vigário, assim, sabe? Porque está querendo dizer para o pessoal trabalhista que você pode revogar o aviso prévio. Nunca leu a CLT. Vamos embora. Siga com o Jabuti. Bom, vamos para o Jabuti. De novo, houve uma tentativa do Congresso. Não me pergunte por quê, qual é o viés político disso daí, mas tem que ter algum, né? De incluir a questão dos bancários. Na MP 905, que vocês devem lembrar disso, estava dito lá na MP que, salvo os caixas, a jornada de trabalho seria de 8 horas. Então, todos os bancários, salvo caixas, teriam jornada de 8 horas. Foi uma tentativa de mudar. E aí tinha um parágrafo lá na 905, que mudava o 224 da CLT, que dizia assim, caso o juiz entenda de descaracterizar o trabalhador como de 8 horas e retorná-lo a 6 horas, a gratificação paga a qualquer título será deduzida. Caducou a MP, vem de novo o 224, parágrafo 2º, dizendo o seguinte: se o patrão pagar 40% de gratificação, e infelizmente manteve o texto errado desde o início, que diz 40% do salário efetivo, até hoje não existe um salário efetivo, só o funcionalismo público tem cargo e função, existe salário para o cargo. Para os empregados privados, o patrão faz como quer, não existe uma obrigatoriedade de se ter salário vinculados a cargo, você pode já admitir alguém numa função de confiança com o salário, não tem cargo, não tem efetividade, você não tem parâmetro, continuou mantendo o erro do parâmetro, deveria ter sido 40% do salário base, ponto. A gente já sabia que se eu pago R$2.000, eu tenho que pagar 40% a mais. O que está escrito aqui? 40% a mais já remunera a 7ª e 8ª hora. O que quer dizer? Transformou todos, inclusive os caixas, que já recebiam 1/3, para
Se receber 40% a mais a título de gratificação, são 8 horas. Temos vários questionamentos. Primeiro, é justo? É. Eu fiz a conta. Se um empregado recebe R$2.000, o patrão, se ele fizer 2 horas extras por dia, na jornada de 6 horas, lembra, estou falando do bancário, você faz o divisor 180, multiplica por 2 horas extras por dia, vezes o número de dias, vezes o número de semanas, ele ia receber, em média, 700 e poucos reais, a título de horas extras. 40% de R$2.000 dá 800. Então, 40% remunera com precisão 2 horas extras com 50%. Até aí o legislador foi justo, talvez de todas as redações, tentando alterar a jornada do bancário de 6 para 8, essa tenha sido a melhor, porque ela remunera com exatidão o valor. Você quer passar os seus bancários de 6 horas para 8? Pague mais. Ponto. Perfeito. Passa para 8 horas, e ainda pode fazer hora extra a partir da 8ª, porque não será hora extra, apesar de remunerado, tal como não será. A minha pergunta é, os caixas já recebem uma gratificação de quebra de caixa? E os empregados de confiança, para serem excluídos da jornada de 6 para a jornada de 8, já recebiam aquele 1/3 a mais, não sei se vocês lembram, que era a redação desse artigo, parágrafo 2º, que vai ser alterado agora. Eu pergunto, pode o patrão aproveitar essa gratificação, que já era da quebra do caixa, ou que já era do cargo de função, aumentar, né, porque 1/3 é 33%, aumentar para 40% e englobar isso tudo? Isso vai dar pano para manga, porque será, em princípio, uma alteração em pégios, ou ele vai ter que pagar, além daquela que vinha pagando a título de cargo de confiança, também essa dos 40%. Não estou falando aqueles 40% dos 62%, não. Eu estou falando os 40% daqui, do parágrafo 2º, lembra? É o gerente, gerentinho, gerentão. Sim. É do gerente, aquele que é o gerente abaixo do gerente geral, gerente de conta, gerente... Como é que vai fazer? Eu posso pegar a gratificação de quebra de caixa, posso aplicar para os contratos em curso, só posso aplicar para os contratos novos. Além disso, diz que se houver uma decisão judicial, quer dizer, repete mais ou menos os termos da MP 905, que afaste essa condição de jornada de 8 horas porque recebe os 40%, vai deduzir o valor da gratificação. Acho justo, acho justo. Aí depois, gente, cria um artigo 226A, que é uma loucura também para o bancário. Diz o seguinte, a norma coletiva dos bancários é lei. Quem escreveu isso não conhece Carnelucci, não conhece a doutrina do direito do trabalho. Norma coletiva sempre teve força de lei entre as partes, óbvio, e as partes são as categorias. Agora, dizer que tem força de lei é colocar a norma coletiva dos bancários abaixo do 611A, porque o 611A da CLT coloca a norma coletiva acima da lei. E aqui está dizendo que a norma coletiva é lei, portanto, não está acima da lei. Nós vamos ter que usar o critério da hierarquia ou o critério da cronologia, lei posterior revoga anterior. E aí, quando você tem leis conflitantes, tem a teoria do conglobamento, a teoria atomista, qual vai aplicar mais favorável. Quer dizer, esse 226A foi péssimo, se foi isso que os banqueiros desejaram, foi péssimo para os banqueiros e ótimo para os trabalhadores, porque só a norma coletiva dos bancários não vai revogar a lei, todas as outras estão no 611A revogando lei ordinária, quer dizer, foi um tiro no pé. Eu tenho certeza que isso não foi pró-trabalhador. A intenção foi pró-empresário, mas foi um tiro no pé porque foi pró-trabalhador. Dou para o meu amigo, a palavra meu amigo Rodolfo. Olha, em relação a essa questão que está agora no artigo 224, essa inserção dos parágrafos 2º, 3º e o 226A, realmente é o jabuti, não tem o que dizer, né? Era uma parte da MP 905 que foi revogada, já que não poderia fazer, e tentou-se colocar agora como um puxadinho da apreciação da conversão da MP 936. A história brasileira tem revelado essas características. Superada a análise da condição de jabuti,
eu preciso dizer que respondendo à pergunta da Vólia, acho que sim, Vólia, é possível sim converter aquela gratificação do bancário, do caixa, de 1/3 para os 40% para se enquadrar, partindo do pressuposto da aceitação da validade desse preceito. E acho que o parágrafo 2º serve para o gerente e para o gerentinho, só não serve para o gerentão, que o gerentão é o 62. Mas perceba que o parâmetro acabou ficando o mesmo. Em relação ao 226A, quando eu li, a impressão que deu, na verdade, é que era como uma norma semelhante àquela do aviso prévio. Uma norma com a qual ou sem a qual tudo fica tal qual. Não? Por quê? Porque não teria novidade para mim, porque as convenções coletivas, os acordos coletivos do trabalho têm força sobre isso. Mas agora, eu tenho que dizer a genialidade de Vólia, que essa observação que ela está trazendo, né, é algo assim interessantíssimo. Claro que a gente vai dizer que é uma interpretação absurdo, como é que só a norma coletiva dos bancários não vai ter força para poder afastar a aplicação da lei, mas, na verdade, o que eu poderia dizer assim, ou o dispositivo é inútil, no qual eu já paro, ou o dispositivo é um tiro no pé mesmo. E aí, uma vez eu fiz um artigo, né, sobre a importância do adjunto adnominal para a jurisprudência trabalhista, analisando uma questão do texto constitucional, se teria uma crase ou não teria uma crase, se teria vírgula ou não teria vírgula. E às vezes é isso, o indivíduo queria dizer, olha, não, a gente precisa dar força para isso, e esquece que com a reforma trabalhista ela já tinha essa força. Lembrando que isso que nós estamos tratando agora, né, Vólia no início falou das duas inconstitucionalidades. Primeiro, de reeditar matérias que já constaram em medida provisória anterior, 905, no mesmo ano legislativo. Então, isso é complicado. E também a inconstitucionalidade de incluir matérias que são estranhas ao texto original da medida provisória, aí é o jabuti. Então, tem esses dois absurdos, mas a gente está aproveitando para comentar o mérito, né, do jabuti. Outra questão, olha, é a questão eles voltaram da alimentação in natura, não ter natureza salarial. Fale um pouco sobre isso aí. Isso daí, pessoalmente, acho que é uma tentativa de mudar o entendimento da Receita Federal. A gente tem visto que a própria reforma trabalhista, quando altera o 457, diz, mesmo que habituais, não tem natureza salarial, então já não tinha, desde a reforma trabalhista, salvo se paga em dinheiro, a utilidade dada em natura ou em ticket, etc. Só que falava alimentação, e aí vem se é refeição, se é alimentação, se está no PAT, se não está no PAT. Aí saiu, não sei se vocês lembram, né, eu fiz várias consultorias nesse sentido, até um pequeno parecer para algumas empresas, porque a Receita Federal soltou aí um informativo dizendo que não, que ia taxar tudo antes, que continua tendo natureza salarial, porque continuava no 458. Daí porque a medida provisória 905, e agora essa, ressuscitando a mesma matéria, tenta alterar e pela primeira vez mexem no 458. A parte de mexer no 458 foi mais inteligente do que repetir a medida provisória, dizendo, olha, mesmo que esteja no 458, tudo é utilidade, menos isso aqui. Aí já está lá, salário e educação e alimentação. Retirou a natureza salarial. Já tinha retirado do vestuário, né, das ferramentas de trabalho, tirou disso também. Mas eu acho que isso aí é repetição da MP 905 e, por isso, provavelmente o Supremo vai descartar mais tarde essas medidas. Bom, além disso, nós temos duas outras alterações. Uma é em relação ao seguro-garantia, que se não fosse um jabuti, eu diria há muito tempo já deveria ter uma regra clara de seguro-garantia. Isso porque a Justiça do Trabalho tem uma dificuldade de aceitar a carta de fiança e o seguro-garantia, a ponto do TST, com todo respeito, admiro todos que estão lá, confeccionarem uma norma que quase inviabilizou o seguro-garantia, a ponto do CNJ suspender 2 dos incisos da instrução normativa ou da norma do TST,
que dificultou extremamente a apresentação do seguro-garantia. Agora vem dizendo o seguinte, olha só, se tiver cláusula de renovação automática, vale. Se não tiver cláusula de renovação automática, é só apresentar 15 dias antes a garantia, ou novo seguro-garantia ou carta de fiança. No mesmo prazo será apresentado, não precisa daqueles 30%, não precisa de acréscimo, quer dizer, regulamentou finalmente o seguro-garantia. Apesar de ser um jabuti, essa era uma norma que eu gostaria que passasse, porque traz muita insegurança jurídica, né? Eu tive um agravo de petição como advogada, em que o AP foi apresentado 8 meses antes da instrução do TST, e a relatora, no voto, não conhece do agravo de petição porque não preencheu os requisitos da instrução normativa, mas a instrução normativa foi aplicada retroativamente do TST. Então, primeiro, diz claramente a regra agora que se o juiz não acolher, tem que dar prazo. Achou que não está preenchido, tem que dar prazo. E é o efeito não surpresa do CPC, sempre deveria ter sido isso, mas há uma dificuldade de se aceitar. E, por fim, a parte que eu acho que tenta renovar a medida provisória, que deveria ser rejeitado pelo Senado, é a parte que altera juros e atualização monetária. Desde a MP 905, o legislador, a Câmara dos Deputados, tenta dizer que nossos juros não serão mais de 1% ao mês, como são agora, e altera tanto o artigo 39 da Lei 8.177 quanto o artigo 899 da CLT, diz que serão juros da poupança, quer dizer, os menores juros do mercado, menores do que os juros das dívidas cíveis, das dívidas tributárias, das dívidas previdenciárias, e a nossa atualização monetária vai ser inexistente, porque ela vai contar da decisão, isso é, da condenação, até o cumprimento da sentença. Ora, o cumprimento da sentença começa com a citação da execução. Então, é um dia, 5 dias, ou o cumprimento da sentença é o pagamento, que isso é, para não repetir o texto da MP 905, ao invés de dizer até o pagamento, disser até o cumprimento da sentença. Outro vai estimular o empregador, o mau empregador, olha, não pagar. Porque mais barato, até porque 10 anos já desvalorizou pra caramba. Isso prejudica demais o trabalhador, não é isso? Perfeito, é isso. Com isso eu encerro a minha parte, passo aí os finalmente, agradeço a todos, já estamos aí com mais de 1h e 20, mais de 400 pessoas nos assistindo, então agradeço a todos aqueles, agradeço a oportunidade. Claro que a gente só fez uma primeira análise, vamos estar de olho hoje no Senado. Se ele mudar, teremos nova live. Se ele apresentar e ratificar e for para a sanção, a gente espera os vetos e vamos comentar na live semana que vem. Passo aí a palavra para o Rodolfo e depois para o chefe Renato. Só um minutinho. Existem outras alterações também na parte tributária. E aí eu achei interessante o artigo 34, que fala da possibilidade de benefício, requerer os benefícios previdenciários por meio eletrônico. Eu espero que realmente haja um avanço nesse aspecto, porque é cruel os trabalhadores tendo que ir para filas intermináveis, esperar por meses e meses e meses, podendo ter tudo por meio eletrônico. Bom, é isso. Rodolfo, suas considerações finais, foi ótimo hoje, viu? Foi muito legal. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com você nesse período de isolamento presencial. Essas lives, esses encontros virtuais permitem o aquecimento do meu coração e o estímulo cada vez maior à reflexão. Dentro das observações finais de Wólia, eu confesso a ti, Wólia, que eu subscrevo integralmente a parte do seguro-garantia e da atualização. O seguro-garantia é muito precisável. Eu confesso que, para mim, é uma norma que eu torço que passe realmente, porque eu já aplico isso de fato. Se eu não acho que é suficiente, eu dou prazo para fazer, porque a gente precisa garantir um mínimo de segurança para o acesso ao segundo grau e, efetivamente, para poder cumprir a prestação profissional. Em relação à parte de correção monetária, realmente a redação ainda é muito ruim. Nós precisávamos, na verdade, realmente dar uma sacudidela nesse ponto.
Seria maravilhoso se o Senado visse essa live e alterasse essa redação para pensar em aplicar logo o IPCA, logo ab início, pensar ou ATR, ou dizer alguma coisa para que tenha o mínimo de segurança, não uma redação tão ruim. O ideal é que aplicasse o IPCA, mesmo. Por quê? Porque a gente teria uma correção mais decente que a TR, que não corrige nada. Vai ser a única dívida do país que não tem atualização monetária. Quer Exatamente. dizer, você deve 10 mil reais, daqui a 15 anos você vai pagar 10 mil reais. É um absurdo essa regra. Correção pela TR é não corrigir. A gente, em 15 anos, os 10 mil reais viram 10 mil reais em uma fraçãozinha. Então, é a mesma coisa. Então, não adianta. Então, é preciso, efetivamente, ter algum tipo de sanção justamente para poder prestigiar o empregador decente desse país que cumpre as obrigações na relação de direito material e não esse pessoal que descumpre tudo e espera lá para a justiça. Então, acho que é um caminho. E dizer sempre, estou à disposição de todos os amigos e amigas para poder debater, conversar em toda oportunidade que eu for convidado, convocado pelo Big Boss Renato Saraiva. Lembrando, gente, que não deixe de, obrigado, Rodolfo, de se inscrever no nosso canal, né, fazer um joinha aí para a gente, que é importante. Lembrando que os nossos alunos, nosso curso, eu e Vólia, nova legislação trabalhista em função do coronavírus, amanhã, às 20 horas, teremos a primeira aula interativa. Tira dúvidas aí, nós vamos estar à disposição, vamos falar algumas coisas, vamos estar à disposição dos alunos para tirar as dúvidas, tá certo? Se você ainda é nosso aluno, corra lá, aprenda.com.br/Renato Saraiva ou aprenda.com.br/Vólia Bonfim e adquira o seu curso lá. É baratinho, né, Vólia? Quanto custa? Não lembro. Quanto custa? Eu acho que custa, sei lá, acho que R$60, não é isso? Não lembro. É tão barato que a gente não lembra, eu também não lembro, mas é bem baratinho, Diga, Rodolfo. Só para dizer para os amigos e amigas que você que está querendo aprender do zero jeito de trabalho, aguardem uma novidade. Não posso dar spoiler, mas aguarde. Temos novidades aí, né, amigo? Gente, um grande abraço, espero aí que tenha sido legal. Beijo no coração, vamos almoçar para quem está assistindo ao vivo, né? E continuamos aí nas nossas lives. Se cuidem, viu? Tchau, galera!